iniciar o nosso culto nos elevando a Deus agora através da oração. Pai amado, na sua presença, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de te buscar, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, te buscando, Senhor. Apesar de tantas coisas, Senhor, lhe peço também por aqueles que não puderam chegar até aqui, Senhor, tu sabes todos os motivos, Senhor, dos nossos irmãos, ó Pai. Que tudo que formos fazer, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Que formos aprender, Senhor, cada vez mais de ti, Senhor, para te conhecer, Pai amado. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para adorar o Senhor, cantando Vem, essa é a hora da adoração. Nesse momento em que nós estamos aqui para adorar o Senhor, louvar o seu nome. Vamos cantar com toda a nossa voz, com todo o nosso fôlego, nossa respiração, nosso pulmão. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos cantar esse lindo salmo, cantando com palmas, adorando ao Senhor, não para quem está aqui, para o nosso irmão que está ao lado, mas para Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos adorar o Senhor com palmas, com todo o nosso corpo, como a palavra de Deus diz. Todo ser que respira, louve ao Senhor com todo o nosso corpo, com palmas, com a nossa voz. Que Deus, Ele seja celebrado.
que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta com o seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta com seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Realmente, sem Jesus não dá, né? Como fala a letra da música. Ainda em louvor ao nosso Deus, se os irmãos quiserem sentar, ficar à vontade, continuar em pé. Vamos cantar esse Vaso Novo, que é uma oração pedindo para que Deus, que é o oleiro, Ele possa nos quebrar, né? Nos fazer um vaso novo. Quem conhecer esse cântico, cante conosco. É um hino bastante conhecido. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Vamos cantar novamente. Ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz
fazer de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Amém. Pai amado, na sua presença, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi realizado, Senhor, que tudo que for feito, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Que o Senhor nos inspire, Senhor, cada vez mais, Senhor, no conhecimento da tua palavra, Senhor, que tudo que formos ouvir, Senhor, que nós venhamos, Senhor, absorver, Pai amado, e praticarmos e guardarmos em nossos corações, Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, quando você esperava alguns segundinhos, a gente preparando uma ilustração para hoje, eu agradeço a Deus por vocês estarem presentes. Irmãos, quem está assistindo a gravação em outro momento não consegue ver as pessoas, mas das quartas-feiras, eu acho essa é a que deu um número menor de pessoas. Eu tenho 2 avisos a dar sobre isso, são avisos extras. Primeiro aviso, tudo que parece, agora em novembro começou o período das chuvas. Aqui em Belém a gente já está acostumado com isso, sabemos como é. Então está na hora de o guarda-chuva, a sombrinha, que sempre é nossa companheira, está na hora de colocar elas em ação, andar com capa, nos resguardar, para não perder esses momentos, né? Porque a chuva é uma companheira constante para a gente aqui em Belém. Também, por que outros irmãos não vieram hoje? Eu tenho recebido a notícia de vários irmãos que estão dizendo que eles estão com sintomas de gripe nesses últimos dias, irmãos. E a recomendação que eu dou, está com gripe, realmente fique em casa, espera melhorar, tenta acompanhar as celebrações. Infelizmente, a celebração de quarta-feira, nós estamos apenas gravando e postando depois, mas a celebração de domingo ela é ao vivo. Então, isso vai ajudar bastante a sua recuperação e tome cuidado, né? A gente está ouvindo todos os cuidados que servem para o coronavírus, serve para qualquer gripe. Uma boa alimentação, um bom tempo de descanso, higienizar sempre as mãos, né? Mesmo tive contato com alguém, vou higienizar as mãos, evitar esfregar a mão nos olhos, na boca. Estamos usando máscaras no dia a dia, que isso pode nos ajudar também. Também, outros avisos que eu tenho a dar aos irmãos é as celebrações que acontecem normalmente, quarta-feira, quarta que vem tem a celebração às 19h30, iniciando com café às 18h30. No domingo, pela parte da noite, nós temos a celebração da noite às 19h. E nos domingos de manhã tem a escola bíblica. E essa é a grande novidade dessa semana, que essa semana, neste domingo, estreamos a nova escola bíblica, que começa às 9h da manhã. Então você já se programa para estar aqui, as matrículas ainda estão abertas, você ainda pode se matricular em alguma classe. Como se matricula? Você pode se matricular pelo link que eu enviei, né? Se não recebeu ou perdeu o link, pede que eu reenvio, lá você vai fazer a matrícula, ou você pode procurar algum dos professores, que é eu, pastor Rodrigo ou o irmão Heraldo. A classe do irmão Heraldo vai ser a classe da editora Convicção, que vão trabalhar o livro de Apocalipse esses 2 últimos meses. A classe do pastor Rodrigo vai ser a classe sobre educação financeira, e eu vou estar facilitando a classe da escola discipular, que é um pouquinho mais aprofundado alguns assuntos bíblicos e teológicos. Sabendo disso, e alguém pode perguntar, mas pastor, e a atividade com as crianças? Então, retorna este domingo também. Ainda não é o novo Memorial Kids, tem alguns ajustes que estamos fazendo no fim do ano, mas nós já nos preparamos para receber as crianças, com todo cuidado, com todas essas questões de saúde envolvidas também. Então,
às 9 horas também, as crianças podem vir no domingo de manhã e domingo à noite vem para a celebração, que vai ter um momento para as crianças. Sobre esse momento com as crianças, a gente está chamando as crianças para, se vocês conhecerem crianças, que sejam da igreja, ou que têm vontade de vir aqui, né, para amanhã, lá em casa, às 17 horas, quem for criança está convidado, porque nós vamos fazer um ensaio. As crianças, já fica o convite para você. Vem no domingo de manhã, às 9 horas, que você vai ver as crianças se apresentando. Pode avisar, pode levar a Riquelme lá em casa amanhã, às 17 horas. As crianças vão ter um tempo, vai ser um ensaio rápido, porque sim, elas vão começar cantando domingo de manhã. Então será um tempo muito bom, não perca esse retorno da escola bíblica. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Hoje você vai acompanhar comigo do versículo 1 até o versículo 6. Falando sobre gripe, né? Uma das pessoas que está gripada, todos os irmãos estão pedindo oração, mas uma dessas pessoas é o irmão Rômulo. E aí o irmão Rômulo, ele ia pregar junto comigo hoje. Semana passada foi meu pai, já estava tudo pronto, boa parte do que foi planejado aqui foi planejado junto com o Rômulo, foram ideias dele. Mas hoje ele mandou uma mensagem: pastor, eu estou com sintomas de gripe. Eu falei: então fique em casa, Rômulo, deixa que eu conduzo lá a mensagem, né? Então orem por ele, em outro momento ele vai estar aqui com os irmãos. E aí o Rômulo preparou essa pequena ilustração para a gente aqui. A gente está vendo aqui o que parece isso, mas parece não, está quase real, né? Só o tamanho que é uma escala reduzida. Eu combinei com o Rômulo que a gente ia ter um caixão hoje aqui. Dá para perceber, irmã Carminha, que isso aqui é um caixão? Dá para perceber. Não, a senhora nem sabe, porque estava na casa do Rômulo, aí eu liguei para o Rômulo. Pelo menos eu estava com algumas coisas atarefadas, saí na rua, e só liguei: Rômulo, posso passar aí? Rômulo, tudo bem contigo? Oi, tudo bem. Posso passar aí para pegar o caixão? Aí eu vi a pessoa pegar o quê? Aí eu desliguei e liguei pelo WhatsApp. Porque aí eu percebi que eu liguei para algum Rômulo dos meus contatos, que amanhã eu vou ter que descobrir quem é. E ele, quando eu falei em caixão, ele perguntou de um jeito assim, eu acho que ele estava até dormindo, acho que ele despertou na hora. Pensou? Alguém liga para você assim do nada à noite, fala: posso passar e pegar o caixão aí com você? Caixão não é um item que a gente costuma ter em casa. Depois eu acertei para o Rômulo certo, peguei com ele. Mas é algo que, principalmente para quem não é crente, eles não querem tocar nesses assuntos. Dizem que agora, eu não quero ter isso, não quero ter contato com isso. E nós sabemos que não existe esse negócio de agouro. Mas também a gente não é um item que a gente gostaria de ter, né? Ninguém planeja assim: esse mês eu vou separar um dinheirinho aqui para tirar uma televisão e o meu caixão. Mas é certo, um dia estaremos num caixão. Pelo menos é o que a grande maioria vai experimentar se Cristo não voltar, se nós morrermos antes de Cristo voltar. E essa semana, na segunda-feira, eu vi algumas poucas postagens. Aí terça, e aí ontem que eu fui parar para ver mesmo o que tinha acontecido, mas a pessoa que faz o Louro José morreu, né? Os irmãos viram isso? Eu vi uma postagem na segunda-feira só, e aí nos outros dias que eu vim descobrindo, né, que não sei como é que eles chamam, o ator, chama ator? É o Tom Veiga, irmã. Aí Tom Veiga, com 47 anos, faleceu. AVC, os irmãos estão tão bem informados. Mas você imagina, né? Olha, ele trabalha com Ana Maria Braga. Ana Maria Braga está lutando contra pelo menos o segundo câncer, né? É o terceiro, estamos falando ali. Muito bem, gente. E o livro de Romanos está afiado assim também. Mas aí, olha, Ana Maria Braga, que tem a idade mais avançada, está enfrentando o terceiro câncer, está passando pela pandemia,
E a gente não esperava que alguém com 47 anos fosse encontrado morto. Mas a nossa vida é assim. Então eu convido, sempre quando a gente tem um crente, não faz velório, tá, irmãos? Quem faz velório são outras igrejas, outras ideias de cristianismo. Porque a ideia do velório é que eu vou velar a tua ida para o céu, e nós não fazemos isso. Nós fazemos culto fúnebre. Nós cultuamos no momento fúnebre. E aí nós temos aquele momento que as pessoas costumam vir em volta do caixão, né? Eu queria fazer essa dinâmica rapidinho com vocês aqui. Né? Podem se levantar e podem vir aqui. Venham ver. Pode vir, quem quiser vir. É igual no culto fúnebre, tem gente que não quer, não gosta de ver morto. Então não vem. Mas eu espero, não, um de cada vez, olha, tem aqui, ó, tá vendo aquela faixa ali onde o Sami está? Tem que ser da faixa para trás, tem que ter ordem aqui também. Pode vir, vem, olha aí, esse caixão aí representa a morte do nosso principal inimigo. É isso que representa esse caixão. Pode vir, vem, irmã Carminha. Irmã Carminha é acostumada lá do interior do Ceará, irmãos. Pode vir. É só para olhar, não é para ficar chorando, pegando em cima, beijando. Não, a gente não faz isso não, irmãos. Morreu. Muito bem, irmã Carminha. Ninguém quer morrer. Mas você está disposto a morrer? A pergunta começa assim. Semana passada, olhando o livro de Romanos, a gente no capítulo 6 fala sobre santificação. E no fim do capítulo 6, que eu pude pregar com meu pai, a ideia da morte era que o pecado gerava morte na gente. Semana passada a gente estava preocupado porque tem gente que acha assim, não, agora eu não vivo mais pela lei, eu vivo pela graça, então eu posso pecar e fazer o que eu quiser à vontade. Aí Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, não é essa a lógica da tua vida. E um dos motivos é porque o pecado gera morte. Hoje, nós vamos falar sobre outro tipo de morte, sobre outro conceito que está em Romanos capítulo 7, se pergunte isso, meu Deus, eu estou disposto a morrer? Porque se Jesus morreu por mim, tem pessoas que acham assim, como foi falado semana passada. Espero que ninguém mais tenha dúvida sobre isso. Porque Jesus morreu, então está liberado, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, são minhas regras, é graça. Não, meu irmão, a gente chama isso, não é de verdade, isso é de libertinagem. E isso mostra que você ainda continua escravo do pecado, é isso que mostra. Por outro lado, tem outras pessoas que falam, não, Deus me livre, eu não quero esse caminho de libertinagem não. Eu quero, porque Jesus morreu por mim, então agora eu vou obedecer toda a lei, eu vou ser rigoroso, eu vou fazer tudo certinho, e aí de quem não fizer as coisas certinhas? Esse é um caminho que também nós não queremos. Esse é o legalismo. É um extremo ou outro que muita gente tem tido na sua nova vida com Cristo. E esses extremos porque o nosso eu continua vivo. E o nosso eu, às vezes, tem comportamentos diferentes. Não queiram ser nem legalistas e nem libertinosos. Não é para se entregar ao pecado e também não é para viver uma vida de beato, só criticando os outros, ou só tentando fazer as coisas porque agora assim eu vou alcançar a salvação. Não, meu irmão, não é assim. Então vamos ler agora Romanos 7.
versículo 1 até o versículo 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre homens, sobre toda a sua vida. Ora, a mulher está ligada pela lei ao marido, enquanto ela vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer o marido, está livre para a lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade de letra. Novamente, Paulo começa a falar da lei, e permita-me ser bem teológico novamente sobre isso. Quando ele se refere até então sobre lei, ele está se referindo a um conjunto de normas que foram reveladas para os homens, e nós vemos isso desde Moisés. Antigamente, as pessoas só tinham a lei, e só viviam no reino da lei, a lei do pecado que gera morte. A gente viu nas últimas semanas do livro de Romanos, que ainda tem gente hoje em dia que vive no tempo da lei, não é verdade? Porque basta ser uma pessoa que só tem um conhecimento de Deus, assim, olha, Deus, existe um Deus, e entender que esse Deus quer coisas boas para mim, irmão, eu vivo, isso não muda nada na minha vida, eu vivo da mesma maneira. E Paulo vai dizer que essas pessoas ainda no século 21 ainda vivem no reino da lei. Tem pessoas dessa igreja que congregam, que vêm para as programações, que ainda estão vivendo debaixo da lei. A lei, ela tem uma relação íntima com o pecado. A gente viu algumas semanas atrás que essa lei, ela traz consciência do pecado. Como é que eu sei que eu sou pecador? Ah, pastor, porque todo mundo é pecador. Como é que eu sei isso? Por causa da lei. A lei que me diz, não cobiçarás, não adulterarás, é para isso que a lei serve. É na lei que nós entendemos, eu sou pecador. Então a lei, ela gera, ela revela o pecado, e ela conduz, ou ela representa a morte, porque ninguém consegue justificação por essa lei. Ninguém pode ser salvo pela lei. A lei, ela gera em nós um distanciamento de Deus. Mas como é que é isso, pastor? A lei não foi revelada para o povo de Deus? Foi. Tanto é que Jesus vem dizer para eles, pois vocês estão todos longe do meu Senhor, estão todos longe de mim. Vocês não me conhecem, não conhecem o Pai que me enviou. Um dos grupos que Jesus criticava muito eram os grupos dos fariseus, que naquele tempo eles eram conhecidos como os maiores guardadores da lei. Se naquele tempo você precisava de alguém que fosse exemplo de vida transformada, de caridade, uma pessoa que fosse exemplo do amor ao próximo, você pensaria num fariseu. Pois Jesus mostra que eles também viviam debaixo da lei. A lei os tornava religiosos, e essa lei, ela não salva. É a lei que traz escravidão, é a lei que traz o pecado, é a lei que gera morte. Essa é a lei. Você entende isso? E agora, irmãos, a gente começa a entender que o pecado, ou através da lei a gente entende que a nossa vida é dominada pelo pecado.
Espero que você não tenha mais nenhuma dúvida sobre isso ao ler Romanos capítulo 7. Porque a gente tenta fazer coisas boas, a gente se esforça. Eu quero alcançar a salvação fazendo coisas boas, pois a gente não consegue, a gente vai fazer muita coisa errada. Porque o pecado continua dominando a nossa vida. E em Romanos 7, Paulo vai dar um salto sobre a morte. Ele vai trabalhar diferente agora. Agora a morte para ele vai significar transformação. Se a morte antes era a morte espiritual, porque a gente falou semana passada, em Romanos, no fim de Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. A morte no sentido que ele estava trabalhando era um sentido físico, que vamos morrer, um sentido espiritual, que há pessoas caminhando por aí que são mortas, e no sentido eterno. Agora, no capítulo 7, quando ele fala que nós precisamos morrer, ele está dizendo que a nossa vida precisa ser transformada. Algo dentro de nós precisa ser morto. Nós precisamos morrer para o pecado, irmãos. E se nós morrermos para o pecado, isso também vai significar para a gente a morte para a lei. Isso mesmo, não vivemos mais regidos pela lei. Pastor, eu não preciso fazer as coisas da lei? Não, irmão. Nós morremos para a lei. Porque lembra, semana passada falamos do pessoal que acha que está liberado, pode pecar. Hoje a gente está vendo um outro grupo de gente que estava ouvindo Paulo. Pessoas que achavam que não, porque agora que eu sou crente, agora que as coisas têm que ser na rédea curta. As roupas, não vou usar saia, não vou usar brinco, a maneira de eu me comportar com os outros, a maneira de eu me portar, aqui é na rédea curta, pastor, as coisas têm que ser na lei agora. Essa lógica nós também não queremos. Isso aqui também não traz salvação, irmãos. E se você ainda tem dúvida sobre isso, Paulo, ele fala do casamento. Ele começa a falar do casamento. No versículo 1 e no versículo 2, até o 3, ele vai dizer que a lei, ela só tem efeito sobre nós enquanto nós estamos vivos. Você entendeu? Todos nós nascemos debaixo da lei. Até quem não sabe nada sobre a lei, nasce debaixo da lei. Só que a lei, que só não gera salvação, ela só tem efeito sobre nós enquanto nós estamos vivos. Mas ela precisa cumprir isso até o fim. Então, o que precisa acontecer para nós não vivermos mais debaixo da lei? Precisamos morrer. O nosso inimigo precisa morrer. E aí ele vai falar, olha só, uma mulher casada, se ela casada com alguém, ela pode se relacionar com outro homem? Como diz o meu pai, poder pode, mas não deve. Porque se fizer, isso é adultério e ela está fazendo contra a lei. E ela sofrerá as punições da lei. Mas se o marido dela morrer, ela pode se casar com outro? Por que que pode? Porque a lei só tem efeito enquanto estamos vivos. Depois que morre, a lei não tem mais efeito. Ele está usando isso para dar um exemplo só. É só por isso. Que para a lei não ter mais efeito sobre a sua vida, Betinha, essa lei que gera morte. Essa palavra da lei que não traz salvação. Para nós não vivermos mais no tempo da lei, nós precisamos morrer. A gente ouve as pessoas falarem, porque o Antigo Testamento era o tempo da lei, e o Novo Testamento é tempo da graça, e agora no livro de Romanos estamos vendo que não. Porque tem gente que já nasceu muito tempo depois do Novo Testamento ser escrito, ainda vive debaixo da lei. E tem pessoas que nasceram antes do Novo Testamento ser escrito, antes do Antigo Testamento ser escrito até, tem Abraão, por exemplo, e que eles viveram debaixo da graça.
A graça já era presente. É claro que depois da vinda de Cristo, o Evangelho chegou até nós. E hoje a graça é superabundante no nosso meio. Nós podemos viver no tempo da graça, mas ser do tempo da graça não quer dizer, porque eu nasci agora no século 21, eu vou para a Igreja Batista Memorial ou para qualquer outra igreja, que o pastor prega sobre graça e agora eu já vivo no tempo da graça. Não, meu irmão, não vive. Você não vive se você ainda não morreu. Isso é tão sério para mim, que lá em casa, sempre que eu posso, eu estou falando sobre graça para os meus filhos. Eu estou falando que eles precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu falo que eles precisam se arrepender, porque papai e mamãe já vivem na graça. A gente já é transformado por Cristo. E eu quero um dia ter o privilégio de encontrar com os meus filhos no local eterno que Cristo reservou para a gente. Porque se eles não tiverem esse encontro pessoal com Cristo, eles vão morrer no pecado e para o pecado. E vão passar a vida toda deles, por mais que frequentem essa ou qualquer outra igreja, vão viver debaixo da lei. Tem filhos também que já tiveram um encontro, que já vivem na graça, mas pais que nunca morreram e que ainda estão vivendo debaixo da lei. Por isso que eu perguntei, você está disposto a morrer? Você já morreu? Ou você é um morto-vivo aqui? Por fora as pessoas acham que você está vivo, porque você anda, você solta, emite sons, você come, mas por dentro você está morto, meu irmão, porque está vivendo debaixo da lei ainda. Ah não, pastor, eu sei da graça. Tá, irmão, mas para viver na graça, tem que morrer. A Bíblia vai fazer algumas ilustrações sobre essa morte. Vocês já viram um batismo? A gente vai ter oportunidade de ver um batismo. Dia 27 de dezembro, se Deus quiser, por favor, coloque na sua agenda, vai ser um domingo. Queremos passar o dia todo juntos como igreja, pelo menos boa parte do dia. E nesse dia nós teremos batismos. E a ideia do batismo que nós praticamos é o batismo por imersão. A gente pega a pessoa, a gente deita a pessoa na água e tira da água, que representa a morte e depois a nova vida. É preciso que a gente morra. Olhando para a natureza, a gente vê morte acontecendo também para que possa trazer vida. Terrível as queimadas que acontecem ainda. Mas tem algumas espécies de plantas que elas só começam a brotar depois de um incêndio. Tem uma espécie que é a embaúba. Já viram embaúba? Conhecem embaúba? Ela tem um pau bem reto, ela chega bem alta e ela tem umas folhas largas. Eu aprendi que quando você vê uma embaúba, significa que aquela floresta já foi desmatada em algum momento. Você não tem embaúba em floresta virgem. Então você só tem essa árvore depois que há morte. Pensando ainda nessa ideia da natureza, uma semente, toda e qualquer semente, ela é muito bonita como semente. Tem sementes que duram menos, tem sementes que duram mais, mas a semente, o objetivo de vida dela é morrer, para que uma planta nasça a partir dela. Nós nascemos, estamos destinados à morte. O caixão é uma lembrança constante que um dia nós passaremos por isso. Ver uma notícia dessa, acordar com notícia de uma celebridade ou de algum conhecido que faleceu, por qualquer motivo que seja, irmãos, mostra como nós estamos diante do nosso Criador e nos lembra qual é o nosso destino. Há pessoas que passam a vida toda lutando para não morrer, vidas tristes, enquanto nós precisamos encarar que a morte ela é real, e agora eu estou disposto a morrer.
no sentido de ter uma vida transformada. Porque para eu viver no tempo da graça, para eu ser salvo de verdade, eu preciso que a minha vontade morra, que a minha personalidade morra, que o meu prazer morra. Mas não é isso que a gente ouve falar hoje em dia, não. Há muita gente que fala até que a Bíblia tem que ser relida, porque o meu prazer não bate com os ensinos da Bíblia, porque a minha vontade, a minha personalidade não é bem assim. Não, pastor, eu tratei aquela pessoa mal, mas por quê? Eu sou assim mesmo. Pois a sua personalidade tem que morrer. Tem que morrer para que você possa viver. E quando você morre, irmão, as coisas mudam. O que muda? Aqui no livro de Romanos, no finalzinho do capítulo, nessa perícope, nessa passagem, versículo 5 e versículo 6, vai dizer que 3 coisas mudam na nossa vida. Anote aí, 3 coisas mudam depois que eu morro. Eu passo a pertencer a outro Senhor. Semana passada vimos que Paulo apresentava 2 senhores, ou o pecado, ou Jesus. Eu pertenço ao pecado quando eu nasço, até morrer. Nesse sentido de morte, tá? Não é a morte física, a morte de transformação, a morte de conversão. E quando eu me converto, eu morro, e aí eu posso pertencer ao meu Senhor Jesus. Essa é a maneira. Eu passo a receber ordens de outro. Nesse finzinho também, vai dizer que outra coisa muda, porque enquanto pertencemos ao pecado, enquanto estamos debaixo da lei, nós pertencemos ao pecado e o mal habita em nós e vamos produzir frutos pecaminosos. Mas quando a gente se converte, quando a gente morre e renasce para Cristo, nós passamos a trazer frutos que glorificam ao nome de Jesus. Essa é a única maneira de glorificar o nome de Jesus, irmãos. Eu quero ser santo. A pergunta básica, você já morreu? Você já se converteu? Tem muita gente que está tentando arrumar a sua vida. Não, eu vou arrumar a minha vida. Eu entendi sobre o Evangelho, mas primeiro eu vou arrumar as coisas. Primeiro eu vou ser uma pessoa boa antes de ir para a igreja. Porque dizem assim, não, porque eu não quero ser hipócrita, pastor. Eu não quero fazer as coisas pela metade, pois está fazendo. Porque a única maneira de eu produzir frutos para Cristo é se converter, é morrer. A conversão, ela é anterior a uma transformação. E aqui diz também que quando eu me converto, quando eu morro, existe novidade de espírito. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Mas se eu não morro e não me converto, isso aqui vai ser letra morta, de homens mortos. Mas se eu morro, a palavra de Deus, ela se torna real em mim. E eu vou viver novidade de espírito a cada momento. Por isso que é importante a gente morrer. Por isso eu te convido, se você hoje chega aqui e não está disposto a morrer, está disposto a guardar as tuas vontades, tua personalidade, teu prazer, os teus projetos, os teus recursos, saiba que será triste o seu fim. Não sei quanto tempo nós temos de vida. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu não sabia, no outro dia faleceram. E eu lembro de algumas pessoas que falavam, não, pastor, assim que eu ficar bom, eu vou na igreja, eu vou ajeitar a minha vida, e eu vou me converter. E eu expliquei para a pessoa isso. Mas ela não quis. E isso é triste. Ter uma vida transformada é algo para hoje. Viver uma nova vida por Cristo, pertencer a Ele, trazer frutos para Ele, viver a novidade do Espírito, é algo que eu preciso fazer hoje. Se você já morreu, glória a Deus por isso. Venha caminhar com a gente nessa direção da santificação. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa santificação.
Mas você que, ouvindo a mensagem de hoje, mesmo que gravada, você entende que você ainda não morreu, que você ainda não se converteu. Vem morrer hoje. Aí onde você está mesmo, feche seus olhos. Você precisa de duas coisas. Você precisa se arrepender e crer. Arrependa-se de seus pecados e creia que Jesus Cristo pode trazer a nova vida para você. Eu quero orar junto com você. Meu Deus, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por poder estar falando com eles. Continua abençoando a gente como igreja. Tem irmãos que estão viajando, tem alguns irmãos que não puderam vir por causa da chuva, outros que não puderam vir porque eles estão doentes. Mas nós que estamos aqui ou assistindo essa gravação em algum momento, Pai, que possamos ser confrontados pelo Senhor. E queremos agradar ao Teu nome somente, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Transforma-nos. Há pessoas que aqui estão e que viviam, Pai, ou num caminho de libertinagem, ou num caminho de legalismo. Nós não queremos mais isso, queremos viver de fato na graça. Também, Pai, tem pessoas que aqui estão e que ainda não tinham compreensão, que não tinham morrido, que ainda não tinham se convertido. E que essas pessoas possam ter um encontro pessoal com o Senhor. Que venham se arrepender e venham crer. Que sejam salvas por Jesus, Pai. Por isso que eu me coloco à disposição do Senhor, porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor me limpou, Pai. Então, por favor, Pai, abençoa-nos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você foi uma das pessoas que firma um compromisso com Cristo, eu gostaria de te convidar. Depois me chama. Eu quero orar e quero conversar com você. Como eu falei, semana que vem, quarta-feira, vamos ter a continuidade disso. O restante do capítulo 7. Ajude divulgando para outros irmãos, né? Nas redes sociais, no privado e no pessoal também. Aquele velho modo de abrir a boca e falar, olha, vem para as quartas-feiras, vem estar aqui com a gente. Eu acho que a gente pode encerrar a gravação, Ingrid. Deus abençoe você que está aqui com a gente, que possa ser conduzido pela graça salvadora de Jesus, pelo amor de Deus.